Bom, na sequência nós vamos ter aí uma palestra, né, do professor José Wilson, mas quem vai apresentar devidamente, né, é o nosso irmão Carlos. Certo? Irmão Carlos, por gentileza. Boa noite. Boa noite a todos os irmãos, as cunhadas, sobrinhos, convidados aqui presentes. Com muita alegria a gente, mais um ano, né? Comemorando o Dia do Maçom. Dia 20 de agosto, ano passado a gente acabou fazendo umas comemorações externas. E esse ano a gente achou por bem trazer esse evento para dentro da loja e ter um relacionamento mais acentuado entre os irmãos e os familiares. Nem todos puderam comparecer, né? Tiveram as suas justificativas e calorosamente eles têm o nosso abraço mesmo não estando presente. E para nossa alegria, nossa felicidade, nós seremos agraciados hoje com uma palestra de cultura racional que será proferida pelo José Wilson, que é um estudante de cultura racional já de longas datas, amigo, companheiro, colega de jornada, né? Uma pessoa que a gente já desde os nossos primeiros contatos a gente já aprendeu a querê-lo bem e muito bem e tê-lo no mais alto conceito, na mais alta estima, e você sabe disso, José Wilson. E para nossa alegria também recebendo aqui o Marcelo Power, um empresário da cidade, uma pessoa de renome, um estudante da cultura racional fervoroso, um pesquisador, uma pessoa de uma ascensão e um progresso vertiginoso de evolução energética, uma pessoa querida no meio racional, em toda a sociedade limeirense e por que não, de expressão nacional, né, Marcelo? Seja muito bem-vindo, obrigado por tomar o assento entre nós. Da mesma forma, o José Wilson, o nosso ilustre cinegrafista, os irmãos, os familiares, e espero que vocês tirem o máximo proveito dessa palestra. Eu já tive a oportunidade de assistir a alguns movimentos da palestra do José Wilson e posso dizer que ele faz as colocações com muita propriedade, e se tiver alguma dúvida eu tenho certeza que ele, com muita satisfação, irá prestar os devidos esclarecimentos, porque ele é uma pessoa preparada para isso. Por favor, José Wilson. Boa noite a todos. É com muita satisfação, com alegria, que nos fazemos aqui presentes, como estudante de cultura racional. Primeiramente, agradecendo ao amigo e irmão Carlos pelo convite, e também ao venerável aqui da loja Nivaldo, né? Muito agradecido pelo convite e agradecendo a presença também de todos e parabenizando também todos pelo Dia do Maçom. Meus amigos, meus irmãos, a nossa missão, carinhosamente, é divulgar para todos vocês esse conhecimento, este livro, chamado Universo em Desencanto. Esse livro, meus amigos, ele traz uma cultura inédita para a humanidade, chamada cultura racional, a cultura do desenvolvimento natural do raciocínio do ser humano. O ser humano é um ser desconhecido de si mesmo. Ele não sabe quem é ele, da onde ele veio, como veio, por que veio, o que está fazendo na vida da matéria, para onde vai e como ele tem que retornar, para que lugar. A cultura racional, que é revelada através desse livro chamado Universo em Desencanto, tem esse nome porque a humanidade vive num universo encantado, cheio de mistérios, cheio de enigmas. Tudo na matéria, tudo na vida, antes de ser matéria, é energia. Nós somos seres formados por um conjunto de energia.
por um conjunto de reinados: o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e os vegetais. É um campo de energia, é um conjunto de reinados formado de duas energias, elétrica e magnética. Tudo na matéria, antes de ser matéria, é energia. Então a nossa formação, a formação da matéria é fluídica, elétrica e magnética. Sendo a energia elétrica uma energia positiva e a energia magnética uma energia negativa. Essas duas energias, elas estão nos reinados da natureza. Elas vêm do Sol, da Lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e dos vegetais. Pois bem, a energia magnética desenvolveu dentro da nossa cabeça a nossa imaginação, numa determinada fase da evolução da humanidade. E a energia elétrica desenvolveu o pensamento. Então, o ser humano pensando, imaginando, ele teve todo um processo de evolução nas ciências filosóficas e na ciência científica. Na ciência filosófica estão todas as religiões, as seitas, as doutrinas, os conhecimentos místicos. Na ciência filosófica. Na ciência científica, o homem descobriu a roda e da roda chegou no átomo. Chegou na evolução tecnológica. Então foram duas correntes da natureza que ao longo dos milhares de anos veio preparando o ser humano para quando ele atingisse um determinado nível, um grau de amadurecimento, ele pudesse estar preparado para desenvolver uma terceira etapa que falta dentro da cabeça dele, que é a glândula pineal. Então nós temos dentro da nossa cabeça, cientificamente no local chamado istmo do mesencéfalo, uma glândula chamada de epífise ou glândula pineal. Nessa glândula reside uma energia poderosa, o ser de luz do ser humano está nessa glândula. A parte racional do ser humano, racional no sentido mais puro da essência, está nessa glândula. Só que o ser humano não desenvolveu ainda a glândula pineal, não desenvolveu a parte racional que está na cabeça dele. Nós temos o pensamento e a imaginação desenvolvidos. Temos todo esse conhecimento. Observando bem que a energia elétrica é uma energia positiva e a magnética é uma energia negativa. Então, ora nós pensamos o bem, ora nós pensamos o mal. Ora nós estamos alegres, ora nós estamos tristes. Porque são duas correntes que se alternam constantemente na nossa cabeça. Então, todos nós temos uma formação, uma base espiritual de uma formação, porque a natureza nos preparou assim. Então, quando nós falamos em natureza, nós estamos falando num reinado, num conjunto de energias. Quando se fala em natureza, não se fala só de água. As pessoas falam porque desconhecem, mas a natureza é um conjunto. O Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais, os vegetais, é um conjunto fluídico, elétrico e magnético que compõe o ser humano. As mesmas energias que nos formam também nos destroem. O ser humano nasce, cresce, se desenvolve, amadurece, envelhece, entra numa fase de degeneração e morre. Porque as mesmas energias que nos formam, elas também nos destroem. Então essa obra, a cultura racional, que está contida nos livros Universo Desencanto, revela a existência de dois mundos. Que mundo é esse? Um primeiro mundo da onde todos nós viemos, que é chamado mundo racional. Um mundo puro, limpo e perfeito, muito além do Sol, uma outra dimensão, da onde todos nós viemos. Porque todos nós somos racionais. Só que não desenvolvemos a parte racional que está dentro da nossa cabeça ainda. Por evolução da natureza, a humanidade vai atingir esse desenvolvimento. Então, esse mundo racional, para torná-lo assim de uma forma, numa linguagem até mais fácil,
No conhecimento filosófico se fala em céu, em paraíso, Éden, mas é um mundo puro, limpo e perfeito. É um campo de luz, puro, limpo e perfeito, onde os seres são eternos. Então, se nós somos racionais em essência, é porque Deus é um racional superior a nós. Se nós temos uma energia poderosa dentro da nossa cabeça, é porque Deus é uma energia infinitamente mais poderosa do que nós. E está ligado em todos nós. Então, filho de Deus, Deus é. Todos nós somos filhos de Deus. Então, com o desenvolvimento do raciocínio, o ser humano vai encontrar o equilíbrio. Porque de 1935 para cá, a natureza mudou de fase. Terminou a fase do pensamento e da imaginação e começou a fase do desenvolvimento do raciocínio da humanidade. Essa evolução de uma nova energia que está na natureza chama-se energia racional. Então, como eu falei no início, nós somos de formação fluídica, elétrica e magnética. E agora tem uma terceira energia, que é uma energia que chama-se energia racional. É uma energia pura, limpa e perfeita, que está trabalhando na cabeça de toda a humanidade, de uma forma muito natural. Só que as pessoas não estão entendendo essa mudança de fase que ocorreu na natureza e o pensamento está enfraquecendo. Porque as energias que alimentam o pensamento e a imaginação do ser humano, elas entraram num processo de enfraquecimento. E o enfraquecimento do pensamento e da imaginação do ser humano está causando a violência. Da violência o terror, do terror às guerras e das guerras à mortandade. Então, há muito se fala em paz, em amor, em fraternidade, concórdia universal, mas definitivamente nós vamos atingir essa fase. Mas pensando e imaginando não era possível, porque a pessoa ligada num campo eletromagnético, que são energias da matéria, e nós, em essência, somos seres racionais, nós estávamos ligados no fluido do irracional. Porque a categoria do ser humano, aqui na matéria, é de bicho racional divididos em duas classes. Animal racional porque tem raciocínio e animal irracional porque não tem raciocínio. Porque a categoria de bicho, porque ambos são feitos da mesma maneira. São feitos do pingo d'água. Agora, como temos o raciocínio, temos a faculdade divina dentro da nossa cabeça para ser desenvolvida e passarmos a conviver em harmonia e em equilíbrio com a natureza. Então, quando começamos a estudar o livro Universo Desencanto, a pessoa entra num processo do desenvolvimento da glândula pineal e ela vai se encontrando, ela vai se equilibrando, ela vai se ligando nas leis naturais da natureza. E ela começa a olhar o próximo como a si mesmo. Então, o verdadeiro sentido de amar o próximo como a si mesmo tem que começar pela pessoa. Ela precisa se conhecer, ela precisa se reconhecer. O sentido de respeitar a natureza, ele começa pela pessoa, pela conhecer as leis da natureza que rege a vida. A humanidade já passou por muitas fases de liquidação física, moral e financeira, e principalmente as guerras religiosas, porque o pensamento divide e o raciocínio une. Cada povo tem o seu pensamento e o seu modo de agir. Pensando diferente, cada povo desenvolveu hábitos e costumes diferentes. Criou uma filosofia de vida diferente. Seu Deus passou a ser diferente. Seu Salvador passou a ser diferente. Sua Bíblia passou a ser diferente. Seus hábitos, seus costumes. E ficaram todos divididos. E Deus é um só para a humanidade. É para o preto, é para o branco. É para o rico, é para o pobre, é para a criança. É para o letrado, é para o analfabeto. Deus está em tudo, está em todos, mas ficou dividido porque o ser humano não se conhecia. Ao surgir na matéria, ele ficou desconhecido de si mesmo. Então, em 1935, houve uma mudança de fase energética na natureza e começou, através do senhor Manuel Jacinto Coelho, o porta-voz do mundo racional na Terra, começou a ditar esse livro. Quem é o seu Manuel Jacinto Coelho?
seu Manuel Jacinto Coelho, foi o aparelho do racional superior. Quem é o racional superior? Um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias, que veio, no momento certo, por evolução natural da natureza, trazer essa revelação para a humanidade. E o seu Manuel Jacinto Coelho, ele foi o porta-voz desse conhecimento porque nasceu preparado para isso, nasceu com a glândula pineal desenvolvido, com o raciocínio desenvolvido, nasceu ligado nas leis naturais da natureza. Quando ele nasceu em 1903, ele já nasceu muito à frente do seu tempo, ele já enxergava o futuro da humanidade, como ia acontecer. Ele viu que a natureza ia passar por uma grande transformação, por uma grande mudança, e entrar numa fase de liquidação física, moral e financeira. A partir de 1935, a natureza ia desenvolver um magnetismo tão violento que não ia poupar desde uma criança até uma pessoa de mais tenra idade, não seria poupado, porque com o enfraquecimento do pensamento, o magnetismo ia tomar conta. Então, antevendo o que viria a acontecer, foi providenciado pelo mundo que ele estava ligado, que é o mundo racional, foi providenciada uma obra chamada Universo e Desencanto, para ser vibrada nos reinados da natureza, no sentimento da natureza, e começar a humanidade a entrar numa nova fase, que é a fase racional, do desenvolvimento do raciocínio, uma fase de evolução. Essa evolução aconteceu a partir de 1935 e nós estamos vendo isso aceleradamente nas crianças. As crianças são exemplo da evolução da fase racional, porque já estão nascendo mais evoluídas, mais desenvolvidas, aprendendo mais cedo, andando mais cedo. As mulheres estão resgatando uma identidade, porque essa nova fase vai situar a mulher como uma guerreira, como uma batalhadora, porque a natureza muito feliz está por ter a energia racional vibrando nela, vai proporcionar para a mulher que ela tenha o seu lugar de direito, o seu respaldo, a sua posição digna, porque antes de 1935, a mulher, ela dizia-se sempre que atrás de um grande homem tinha uma grande mulher, porque a mulher vibrava a responsabilidade, a organização da família, da casa, mas ela não era valorizada, porque o preconceito da época prejudicava muito. E agora está havendo um resgate, porque a natureza no seu seio, ela é feminina. Na verdade, o ser humano nasce, quando vem da natureza, tem a parte masculina e feminina, mas o sentimento é da mãe, daquela que gera. Então a cultura racional revela, com riqueza de detalhes, a verdadeira origem da humanidade. Prova e comprova quem somos, da onde viemos, para onde vamos. Revela a origem do Sol, antes de ser Sol o que era, antes de ser Lua o que era, antes de ser as estrelas o que era. A água, a terra, os animais, os vegetais, antes de ser esses reinados o que era. Como surgiu o homem, como surgiu a mulher. Porque chegou o tempo, minha gente. Nós tivemos na evolução da humanidade muitos filósofos evoluídos, muitos pensadores evoluídos, que formaram diversas correntes religiosas, que formaram diversas religiões, mas nisso tudo é um trabalho da natureza preparando a humanidade para essa fase. Essa fase, que é a fase racional do desenvolvimento do raciocínio, ela vai ligar toda a humanidade numa linha só. Todos já estão sendo desenvolvidos. Vocês que estão aqui presentes já estão sendo desenvolvidos pela energia racional. Já está havendo uma mudança dentro de vocês, dentro de todos nós. Só que o livro deixa a pessoa atualizado a essa fase. Facilita o entendimento, os acontecimentos que estão acontecendo. Porque a natureza, como mudou de fase, muitas vezes vem um pensamento na cabeça da pessoa para fazer uma viagem, ela vai fazer a viagem, quando ela menos espera, um acidente leva a vida dela ou leva a vida de muita gente, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador.
Agora, o raciocínio, por ser a voz de Deus dentro da cabeça da pessoa, esse é por ser o dono da vida, se tiver que acontecer alguma coisa numa viagem, seja lá onde for, ele avisa. Porque o raciocínio é um ser que está dentro da nossa cabeça, em essência é um ser de luz. É um ser divino. Porque filho de Deus, Deus é. Deus jamais ia colocar os seus filhos em sofrimento. Esse livro revela como foi que esse universo foi feito. Não foi um ser puro, limpo e perfeito, um Criador que chegou, criou um mundo deformado, colocou todos nós aqui para um brigar com o outro. Para a gente desenvolver a paz, o amor e a fraternidade, vamos ver quem que vai sair melhor. Não, existem causas. Porque não existe efeito sem causa, não existe causa sem origem, e esse livro revela a origem. Como é que o ser humano veio parar aqui? A origem do preto, do branco, do amarelo, das raças, dos idiomas, dos animais racionais, dos animais irracionais. E eu fico feliz por estar aqui, dentro dessa loja, da loja da maçonaria, falando sobre cultura racional, porque vocês, essa organização, tem o princípio, as virtudes racionais, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, mas que isso está dentro do conhecimento racional, mas é muito possível isso, e será possível alcançar isso. Quando todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional. Porque nós vamos estar desligados das duas energias deformadas, porque a energia do irracional. O ser humano está em curto, porque ele está desligado do natural dele. Então eu convido a todos a fazer uma pesquisa. Façam um estudo, não tenham medo, procurem entrar em contato com o livro Universo Desencanto, com a cultura racional, para que vocês comprovem, tenham as provas e as comprovações. Vocês vão ter as provas e comprovações em si mesmo. A cultura racional nasceu no Brasil, em 1935, através do seu Manuel Jacinto Coelho, que é o responsável pela cultura racional, não só no Brasil como no mundo. A cultura racional está em todos os países do mundo, tem estudante de cultura racional, já está em diversos idiomas. Não é uma religião, não é uma seita, não é uma filosofia, não é uma doutrina, é um conhecimento natural da natureza. Não ataca, não ofende, não humilha, mas revela de forma simples, direta e verdadeira a razão do ser. O ser humano não se conhece, mas ele precisa se conhecer. O ponto de partida de tudo, a chave, é o conhecimento de si mesmo. Por isso que ele traz uma chave aqui. Essa chave abre o raciocínio, os portais dos conhecimentos, traz a sabedoria divina do ser humano, e ele vai se relacionar com o seu próximo, com amor, com fraternidade, com concórdia universal. Ele vai olhar o próximo como a si mesmo, vai fazer o bem sem olhar a quem. Ele vai eliminando os defeitos que ele tem embutidos na sua personalidade, porque todos têm defeitos, mas também têm virtudes. Então ele vai reconhecendo os defeitos de si mesmo, vai sendo eliminado pelo desenvolvimento do raciocínio, vai se equilibrando e vai vivendo em harmonia, até o ponto dele se encontrar, ficar plenamente desenvolvido e se preparar para um dia voltar ao seu mundo de origem. Porque esse é o propósito da cultura racional, é o ser humano se conhecer, se completar e retornar ao seu mundo de origem. Como esse mundo, esse universo vai voltar da onde ele veio. Todo esse universo saiu do mundo racional, e todos precisam conhecer o que é o mundo racional. Preciso conhecer o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. E para o estudo da cultura racional não tem templo, não tem sinagoga, não tem casa de pregação. Nós estudamos em qualquer lugar. Em casa, no trabalho, no passeio, num local que você pode, naquele momento, entrar em contato com a energia racional, que é uma energia que está materializada em letras, em letras.
Na medida que você vai lendo, esse conhecimento vai vibrando dentro da glândula pineal, ela vai se desenvolvendo, vai equilibrando o campo elétrico e magnético do ser, você vai entrando num estado de equilíbrio, vai se modificando, vai se transformando e vai ter o entendimento pleno de tudo que já estudou, de tudo que conheceu. Tenha a religião que tiver, tenha o conhecimento que tiver, a cultura racional não é contra nada, é a favor de tudo e de todos, porque todos são filhos de Deus. Então, eu quero deixar esse recado para vocês, com muito carinho, que vocês estudem a cultura racional, que está aqui contida nos livros Universo e Desencanto. Essa obra maravilhosa que nasceu no Brasil, o Brasil é o berço de redenção universal dessa cultura, e é do Brasil para o mundo que está nascendo a recuperação da humanidade. Porque esse mundo tem dono. O mundo tem dono. E o dono do mundo não ia deixar os seus filhos perecer em fogo, como muito foi anunciado uma terceira guerra mundial, solta uma bomba atômica, acaba com tudo. Onde já se viu? O mundo tem dono. O dono não ia deixar isso acontecer. A nossa vida tem dono, a natureza tem dono, o universo tem dono, e o dono tomou as providências. Aqui está a divina providência, complementando tudo que já foi dito pelos filósofos, pelos sábios, mas que foram muito mal interpretados ao longo do tempo, por interesses, por ambições, por ganâncias, interpretações mal refletidas, fizeram a humanidade se dividir, se digladiar, brigar, se destruir, vidas preciosas por conta da ganância, da cobiça e da ambição. Tudo porque o ser humano não se conhece. Ele precisa se conhecer, precisa ser racional. Então está aqui a cultura racional do terceiro milênio. O terceiro milênio forma de se falar de uma terceira energia, porque a primeira fase foi da energia magnética, a segunda da energia elétrica e agora a energia racional, para completar o ciclo de evolução da humanidade. Então o raciocínio é a voz de Deus dentro da cabeça, orientando, guiando a pessoa na sua vida, no seu dia a dia. Eu não quero me alongar devido à hora, o tempo, mas me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer pergunta que queiram fazer. Nós estamos à disposição. E desde já agradecer pela atenção, pelo carinho, pela presença de vocês, né? Como vocês, eu também sou um estudioso, estudo a cultura racional há muitos anos, tive a oportunidade de conhecer através de um folheto que encontrei jogado no chão. Já conheci diversas escolas do conhecimento humano, né? Não vou enumerá-las aqui porque não há necessidade, mas a cultura racional provou e comprovou e vai provar para a humanidade pela evolução que virá, que é uma evolução cósmica. Muito em breve, para completar o assunto aqui, o ser humano vai viver a fase mais nobre, que ninguém jamais viu, mas vai ver. O ser humano foi feito para voar, para levitar, para transitar, para sair do chão, para se deslocar, porque o raciocínio é cósmico. Bicho anda e racional levita. O ser humano foi feito para transitar no espaço. Muito em breve, a humanidade vai testemunhar os seres que vão se deslocar. Não tem nada de anormal nisso. Quando Santos Dumont falou que ia fazer o avião voar, chamar de louco. Onde já se viu colocar ferro para voar, toneladas de ferro para voar. Isso pensando e imaginando. Agora vocês calculem o raciocínio, que é uma energia poderosa dentro da cabeça, vai deslocar o ser humano. Essa energia é tão extraordinária que ela tem a capacidade de levar o ser humano à imunização racional. Aqui na capa do livro fala imunização racional. É desligar o ser humano do campo eletromagnético, ele fica leve, ele flutua, ele transita, elimina as doenças do corpo. O ser humano vive hoje doente, cansado, depressivo, violento, porque são duas energias pesadas nas costas dele. Pratica todo e qualquer tipo de terapia, faz das tripas o coração,
para ficar livre das doenças. E como essa natureza é uma natureza de degeneração, as mesmas energias que formam o ser humano, ela destrói. Então precisa a energia racional para dar imunidade no ser humano. As futuras gerações nascerão desligadas do campo eletromagnético, nascerão com o raciocínio desenvolvido, nascerão ligadas. Antes disso vão falar com as mães dentro do útero. Quando estiver em gestação, é que a gente já vai falar com a mãe vai escutar claramente a criança falar. Ela vai determinar o que é melhor para ela, porque é uma evolução. Não tem nada de anormal nisso, não tem nada de absurdo. Isso é uma coisa mais natural possível. Há pouco tempo atrás, a criança nascia, ficava 40 dias num quarto escuro, parecia que estava tudo engessado. Hoje já nasce quase que andando, quase que falando. Daqui a pouco já vai nascer falando. Coisa mais linda virá para a humanidade. A paz, o amor, a fraternidade, a Terra será um verdadeiro paraíso racional. E isso será muito anunciado por corpos luminosos no espaço, que para quem não os conhece chama de disco voador. São nossos irmãos de origem, habitantes de um mundo superior, anunciando uma nova fase da natureza. Não é ET, não é ser deformado, não, são corpos luminosos no espaço, que se materializam no campo eletromagnético para anunciar a existência de um mundo superior. Dizia que a cultura dele está na Terra, são nossos irmãos de origem, estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar. Na Bíblia, antigamente chamada dos anjos, que na fase apocalíptica os anjos viriam, se apresentariam nos céus, tocando suas trombetas. Trombeta é conhecimento, é sabedoria, é mensagens. Essa obra é composta de 21 volumes básicos, mensagens preciosas, luminosas estão nessa obra. Lendo e relendo vocês vão poder comprovar isso. Depois vem fascículos que vão completar isso. E nessa jornada vem o desenvolvimento e vem a prova, que é uma particularidade de cada um que estuda a cultura racional. Agora podemos dizer que podemos concluir e deixar vocês à vontade para perguntar o que quiserem. Obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença. Salve a todos. Cumprimento racional, cumprimento extraterrestre. O que tem a ver entre esse livro e este? A cultura racional e a Bíblia. Muito bem. Porque a Bíblia é um livro de profecias. Ela foi escrita, um conjunto de livros, né, ao longo do tempo, para preparar a humanidade para uma evolução que viria. No passado, a humanidade não tinha preparo para entender energia. Não se contava as coisas para as crianças como se contam hoje. Falar de uma gestação era comprometido. Como falar em espermatozoide, em óvulo, naquela fase? Então se usava muito um sentido figurado. Um sobressalente para falar de Deus para você. Com o livro nas mãos, você se conecta diretamente com Deus. Essa é a diferença. É um desenvolvimento. Então você vai reencontrando. É a coisa mais linda do mundo você passar a se conhecer. Gente, como é bom você pegar um copo de água e saber a origem daquela água. Você interage com a água. A água tem vida, ela tem forma, ela fala, ela tem sentimento. Você vai para uma praia e você entende o porquê que o mar. Você vai saber a existência do porquê que a água é salgada, porquê que a água é doce. Você deita em cima de uma rocha, sabe a origem da rocha. Você vai debaixo de uma árvore, sabe a origem da árvore. Porque as nossas virtudes, nós temos virtudes. Esse ser dentro da nossa cabeça tem relação com o reinado dos vegetais, reinado da água, da terra, dos animais, o sol, a lua, as estrelas. Então nós estamos na natureza e a natureza está em nós. Então você fica interagido, você fica integrado à natureza. Então conhecer a si mesmo é conhecer a natureza, ficar ligado na natureza. Acabou o mistério, acabou o enigma, simplifica, a vida fica fácil. É tão bom você olhar para o outro e entender o porquê daquela dor, o porquê daquela raiva, o porquê disso, o porquê daquilo, sem você julgar, sem você discriminar, e também não ser atacado se alguém
por algum motivo fizer algum julgamento, porque ele não se conhece, porque quem não se conhece não sabe nem por quê, não sabe nem por que existe, quem não sabe por que existe não sabe nem o que diz. Então, na medida que você vai se conhecendo, você vai dando os descontos, até que ele chegue também no grau de entendimento que você alcançou. Por isso que na Bíblia Jesus falava, quem não tem erro que atire a primeira pedra, porque todos os seres humanos são deformados. Então a cultura racional, quando você estudar a cultura racional, você vai fazer a relação, você vai ver a cultura racional diretamente ligada na Bíblia, mas para aquele que é muçulmano, você vai ver a cultura racional ligada com o Corão. Para quem estudou Buda, é cultura racional. Quem estudou Lao Tse é cultura racional. Você vê a relação. Eu digo para vocês, eu tenho textos aqui da loja maçônica, eu vejo a cultura racional dentro do propósito da maçonaria, vejo a cultura racional dentro da Rosa Cruz, eu vejo a cultura racional dentro do Espiritismo, porque o Espiritismo foi a fase primária de preparação, de lapidação da humanidade para chegar no conhecimento racional. A própria ciência, hoje a ciência está procurando chegar na energia, na essência de Deus, por isso que eles fizeram aquele laboratório, isso. Qual é a essência de Deus? Qual é a energia de Deus? Essa aqui é racional, só que eles não sabem, então eles têm que usar a ciência. Ciência e religião caminham juntos, sempre caminharam. E a gente não pode separar, não tem como. Porque tudo é racional, só que está dividido pelo pensamento e imaginação. Com o raciocínio, pronto, juntou tudo. Não tem mais divisão. Sabe? Então, o raciocínio é a linguagem universal. Universal. Como é que a energia racional vê esses sistemas solares, esses outros planetas? Perfeito. A questão é a seguinte, ao estudar a cultura racional, o racional superior simplificou esse conhecimento, porque como ia chegar essa cultura em diversos graus de cultura, tanto de pessoas que não teve a oportunidade muitas vezes de ir para uma escola, analfabeto, semi-analfabeta, até pessoas letradas, cientistas, céticos, não céticos, estudiosos de diversos segmentos, ele simplificou, porque nós somos seres muito limitados em termos de energia. Então ele tem que trabalhar passo a passo esse conhecimento em nós. Então o que ocorre é o seguinte, ao estudar a cultura racional, você toma conhecimento de um outro mundo, de um outro universo, puro, limpo e perfeito. Que o nosso pensamento não consegue equacionar isso, ele não consegue alcançar essa dimensão. O nosso universo aqui eletromagnético, ele é parte desse mundo superior, ele é uma parte deformada, aqui ele é infinito. Essa parte deformada, ela é infinito, parece que não tem mais fim. Mas essa parte que não tem mais fim, ela está, na verdade, o mundo racional está em torno dela. Então, no momento que você abre o raciocínio, que você abre a glândula pineal, o tempo e espaço aqui do eletromagnético acabou. Você está lá e está aqui ao mesmo tempo. Os seres que se apresentam aqui na nossa galáxia aqui, na verdade, são corpos luminosos. Não é nave, sabe? Não é uma tecnologia aqui dessa dimensão eletromagnética. São corpos, são seres eternos. São energias. São energias, forma de luz. Não se materializa em desculpador. Não, eles podem tomar forma para despertar a nossa atenção para a existência de um plano superior. Só por uma questão, só por uma estratégia, mas são nossos irmãos de origem. E que muitas vezes se apresentam para você. Dentro da sua casa, você vê um corpo de energia que acende aqui, daqui a pouco ele desaparece, depois você vê ele lá no céu, ele está numa luz maravilhosa, daqui a pouco essa luz divide em 2, 3, 4, 5, despertando a nossa atenção. Daqui mais um pouquinho, essa convivência será muito, muito perfeita. O ser humano vai conviver com esses seres, porque são nossos irmãos de origem, sabe? O desafio é o seguinte, é você fazer o teste consigo mesmo, começar o processo do desenvolvimento do raciocínio, lendo na sua casa, naturalmente, você vai ver as provas que a gente está falando. Eu acho, inclusive, o ser humano também, geneticamente, ele vai mudar. Vai. Ele vai porque, assim, como ele tem uma essência pura, limpa e perfeita, ele está sofrendo as consequências por ainda ele estar ligado em duas energias deformadas.
A hora que ele se desligar e todo o metabolismo dele estiver ligado numa única energia, que é a energia racional, com uma energia pura, acabou a doença. Ele vai estar preparado para se apresentar em qualquer lugar, a hora que ele quiser. Ele está aqui, ele está lá, ele se materializa. A energia não tem espaço. Não tem espaço, você se materializa, sabe? O seu Manuel Jacinto Coelho se materializava onde ele queria. Então ele era Deus. Ele se transformava num lugar do outro, lugar. Mas é um dom. Isso, mas é o dom de Deus, é o dom de Deus. E esse dom não é exclusividade dele, esse dom é para todos nós. Para todos. Você entendeu? Esse dom é para todos nós. Os habitantes há muitos séculos estão se materializando e dando um suporte para a humanidade. Existem algumas dimensões, algumas hierarquias, que é revelado dentro do conhecimento, que quando vocês forem estudar, vocês vão compreender melhor como que é a mecânica aqui. Então nós temos a mecânica material, o astral térreo, o astral inferior, a mecânica celeste, o astral superior e o mundo racional. Você vai subindo de dimensões para dimensões. É uma coisa extraordinária. O que tem a ver Jesus com a cultura racional? Então, Jesus Cristo, ele é uma representação da nossa vida, de todos nós. Porque o ser humano, ele é feito de cruzamento. São duas energias cruzadas, eletromagnética. Dá licença. Se eu ficar aqui agora, você está vendo uma cruz perfeita. Então, a formação do ser humano é de eletromagnetismo, cruzamento. Então, nós somos frutos de cruzamento. Então ele veio ser um espelho para todos nós, que a partir do momento que o ser humano ele nasce do cruzamento, ele já começa uma vida, já começa o calvário dele. Ele já vai ter que carregar essa cruz. Desde a infância ele vai carregando esse peso, que a matéria é um peso. E que peso? Mas chega uma hora, numa fase da vida da pessoa, que o peso é tão grande que ele não aguenta. Ele cai. De alguma maneira a gente passa uma fase na vida que alguém tem que nos ajudar, dar um suporte para essa cruz nossa aqui. Ou através do dinheiro, ou de um remédio, de alguma maneira a gente vai ter uma tribulação na vida que alguém tem que ajudar, dar uma força para carregar essa cruz, né? A coroa de espinhos são os pensamentos e imaginações cruzadas na nossa cabeça, porque a energia elétrica forma a imaginação e a magnética, aliás, a energia elétrica forma o pensamento e a energia elétrica o pensamento e a magnética a imaginação. Então é uma trama cruzada na cabeça, pensando e imaginando dia e noite e dia. Dorme pensando, acorda pensando, dorme pensando, acorda pensando, não tem sossego na vida. E o bem e o mal do lado, né? Então, na simbologia da vida de Jesus, que é um espelho para nós, né? Ele é um exemplo daquilo que nós devemos praticar e não praticamos, que é o amar o próximo como a si mesmo. Mas como amar o próximo como a si mesmo, pensando e imaginando? Aquilo foi um recado para a gente ir sendo preparado, até acho que chegássemos no ponto de desenvolver, atingirmos a ressurreição interna, porque o desenvolvimento da glândula pineal é a ressurreição interna, é a ressurreição do ser. É quando você ressurge de uma vida que aparentemente é vida, mas o ser humano está morrendo, nascendo e morrendo o tempo todo. As células estão morrendo e estão se renascendo o tempo todo, né? E a simbologia ele é julgado, maltratado, assim nós somos julgados o tempo todo, maltratado, cada um da sua maneira, até que ele é condenado à morte. E chega um momento que ele vai para o Calvário. Aí naquele momento é o momento do julgamento. Você vai ter o ladrão bom e o ladrão ruim, ou seja, o pensamento bom e o ruim. Vamos falar assim, pô, mas eu fiz tanto pelo meu próximo, fiz tanto por esse, e agora chega a se revoltar com Deus. Então na cabeça da pessoa vem a revolta, na hora de uma dificuldade. É quando pega uma doença, às vezes a pessoa ela se desequilibra. Então esse julgamento é uma característica do campo eletromagnético. Então os ladrões, o bom e o ruim, é uma representação do positivo com o negativo, cobrando isso, exatamente, cobrando um estado de ser. Até que chega uma hora que não adianta. Quando você está sentenciado, não tem um jeito.
Então vem a transformação. E nessa transformação ser a possibilidade dele renascer. Por isso que fala renascer em Cristo, porque é o raciocínio que nós temos na cabeça. Então Jesus, um ser especial, preparado com o maior carinho pela natureza, um filósofo do seu tempo, mas que trouxe uma filosofia, um conhecimento maravilhoso, falando de Deus, amor e uma série de coisas, mas nos preparando para isso. Só que naquela época, por traduções errôneas, interesses e uma série de coisas, se perdeu, de uma certa maneira, a essência, e hoje se conduziu uma forma de uma forma de salvação. Mas, na verdade, não tem nada errado aí. Precisa conhecer a cultura racional. Mas, então, assim, isso é do meu ponto de vista pessoal. Uhum. É ele, o fundador da cultura racional, na minha opinião pessoal. É o seguinte, Jesus, ele veio como Filho de Deus. Ele anunciou o Filho do Homem. Então, o seu Manuel Jacinto Coelho, ele veio fazer o complemento daquilo que Jesus preparou. Jesus se colocou como Filho de Deus e anunciou a vinda do Filho do Homem. Então o Filho do Homem é o conhecimento que o seu Manuel, como porta-voz, ele veio trazer isso aí, sabe? Então o seu Manuel Jacinto Coelho não está aqui na pessoa de Deus, porque Deus é o racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios que Jesus já falava do racional superior, na linguagem dele daquela época. Então você estudando a cultura racional, você vê que está tudo ligado, sabe? Está tudo ligado. Para cada povo tem uma linguagem. Quem estudou Krishna, você vai encontrar. Quem estudou Lao Tse, quem estudou Buda, né? Mas são linguagens para os povos que o pensamento conduziu de uma maneira diferente. Agora é a junção de tudo, né? Vai acabar essas divisões. Disso você não tem a menor dúvida. Vai acabar. Só que o mundo não vai acabar em fogo como muitos anunciaram. Sabe? O que virá para... Nós estamos numa fase difícil, mas é um ajuste que a natureza está fazendo. Um acerto. Um acerto de quanto? Uma limpeza. Mas esse conhecimento é para todos. Você percebe que hoje em dia essa evidência desses seres luminosos está constante, né? Está constante. Não, eles estão intensificando. Eles estão intensificando. É verdade. Não, mas vai acontecer. Esse fator vai ser um fator muito comum daqui mais um pouco. Eu convido você a estudar a cultura racional para você ver dentro da sua casa. De acordo com o merecimento de cada um, trabalhando com muita persistência na leitura do desenvolvimento do raciocínio, ele se materializa entre os seus olhos, para você na sua casa. Realmente possa em forma de energia. Isso. Mas materializar eu não acredito. Porque você... Será um chupador, eu não acredito. Não. O desenvolvimento do raciocínio é como se fosse a terceira visão, a evidência racional. Você consegue despertar e enxergar o campo invisível, que é o campo das energias cósmicas, energia cósmica, que são os nossos irmãos, entendeu? É a ligação que você faz para o retorno. Isso é o retorno para o nosso estado natural. Porque nós éramos seres de energias puras, limpas e perfeitas. E por vontade, pelo nosso bendito livre-arbítrio e pela nossa livre e espontânea vontade, nós nos degeneramos. Entramos por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso e as nossas virtudes se perderam. E com a degeneração das nossas energias puras, limpas e perfeitas, se transformou no que é hoje. Sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, tudo é parte da nossa energia degenerada devido à nossa evolução, que foi uma evolução de regresso. Ao invés de nós evoluirmos, nós regredimos e nos tornamos seres de matéria. E sobrou na nossa cabeça a única vertigem pura, limpa e perfeita do mundo racional materializado em forma de máquina do raciocínio. E com a leitura assílula deste conhecimento, você dá liberdade a ele, você expande ele, você desmaterializa esse habitante da glândula, fazendo ele ressurgir ao seu estado natural. Quando você envelhecer, que é o termo que nós usamos aqui na linguagem humana,
a matéria volta para 7 partes da natureza e o seu habitante volta. Ele retorna para o estado natural. Isso chama-se imunização racional. Porque aqui na capa do livro está escrito imunização racional. Então, universo desencanto, imunização racional, a chave, a verdadeira origem da humanidade. E aqui está escrito energia racional. E aqui, de autoria do mundo racional, do racional superior. Vocês, no caso, né, que estudam A cultura racional. deve ter já a glândula pineal já desenvolvida. Não, a minha não está desenvolvida, mas está bem desenvolvida. Eu ainda não estou completo, porque estou no processo. Mas eu estou... Não, é o seguinte, a degeneração é um fator natural da matéria. Então, toda pessoa que começa a estudar a cultura racional, você vai entrando num processo natural de recuperação. São ajustes que vai acontecendo. Naturalmente, você está sujeito a uma gripe, está sujeito a todas as anormalidades como qualquer pessoa. Só que a ótica de si mesmo, você vai se equilibrando e vai havendo uma recuperação. Na medida que essa glândula, esse habitante vai recuperando as virtudes, você vai percebendo que o teu estado de ser vai modificando. E aí é que vem o processo natural de recuperação do ser humano, né? Então é um fator natural. Agora, existem acontecimentos dentro do estudo do estudante chamado de particularidades, porque tem certas coisas que você não vai falar para o outro, no sentido de não se colocar numa posição de superioridade. Eu estou vendo isso, estou vendo aquilo outro. As coisas não funcionam assim. O racional, ele pede a prudência, a cautela, o cuidado, né? Para que não haja essa questão de hierarquia, porque na cultura racional não tem hierarquia, né? Eu estou aqui como um estudante de cultura racional, da mesma maneira como o Marcelo, estudante de cultura racional, como o Carlos, estudante de cultura racional, Silvano, estudante de cultura racional, aqui o Belarmino, estudante de cultura racional, e aqui ninguém é mais graduado que ninguém. Agora, a dimensão do raciocínio de cada um, isso só o racional superior sabe, a natureza sabe, mas a gente fala a mesma linguagem aqui, sabe? E com vocês da mesma maneira, e isso não me coloca melhor que vocês também, entendeu? Independente do estudo ou não, quis dizer, há pessoas que já nascem com um certo dom. Isso, já tem um processo maior. Ela já tem um processo mais adiantado pela natureza. Tem pessoas que têm a natureza, quando prepara ele, ela tem um propósito, porque nós somos seres, ferramentas da natureza. E como ferramentas da natureza, a natureza tem propósito com cada um. E ela adota a pessoa de certos conhecimentos. Então é natural que de repente um tem um conhecimento diferenciado do outro. Mas se você prestar atenção com cautela, às vezes ele está indo pelo mesmo caminho. Só que um está atualizado com a fase da natureza, o outro não está, mas nem por isso ele não tá caminhando, entendeu? Esse é o processo. De 1935 para cá, a natureza ela mudou de fase. Então a natureza ela é racional. E mesmo para os inconscientes, ela já vem fazendo um trabalho de desenvolvimento do raciocínio também. Sim. Você vê que nos dias de hoje você se ouve falar mais em energia, mais em raciocínio. O povo já está atinando para essa rota, para esse destino. Porque a natureza está nos favorecendo. A diferença, nós como livro na mão, estamos com o turbo ligado a 200 por hora, enquanto a humanidade vem caminhando em marcha lenta, esperando uma fase nova, que é a fase cósmica. É uma nova fase, que é o que vai despertar e acelerar o processo do desenvolvimento da fase racional. Por uma fase ainda haverá necessidade de estudar o conhecimento para você ficar atualizado, mas daqui mais um pouco todos vão estar já com essa parte desenvolvida. Por favor. No que tange a energia racional, foi muito tocado em matéria nessa conversa. A parte espiritual, o que movimenta a energia racional? É a parte espiritual ou a parte material do ser humano? A parte espiritual está ligada ao campo eletromagnético. Porque é o seguinte, antes de ser matéria é energia. Então a energia eletromagnética forma e comanda a matéria. A energia racional, ela está acima do campo eletromagnético, ela já comanda o eletromagnético. É uma energia que comanda o campo eletromagnético, que por sua vez o eletromagnético comanda a matéria.
É um desdobramento, entendeu? Pessoas que já nascem com um dom a mais, no caso da energia racional. Nesse entendimento, eu entendo que o espírito nasce no novo corpo, ele reencarna no novo corpo, Sim. só que já nasce em grau superior, já nasce mais aprimorado. Certo, correto. É que é o seguinte, é que a formação energética dele, ela está mais ativa. Ela tem a glândula pineal já num estágio de desenvolvimento maior. Então isso facilita para o campo eletromagnético o relacionamento dela com as coisas da matéria. Ela vai ser diferenciada com as coisas que o eletromagnético desenvolveu, porque ela já tem a glândula pineal mais desenvolvida. Sim, mas no caso, então... Ela já é um ser mais preparado, sem dúvida. Há crianças, assim, recém-nascidas que hoje em dia já nascem com energia racional. Mas só que ainda não ligadas, você entendeu? Ela tem uma dose de energia racional mais desenvolvida na glândula pineal, porém, ela ainda está ligada no campo eletromagnético. Só que eu pergunto, esses são chamados sensitivos do senso comum? São. Esses São. E há pessoas que podem, assim, imaginar o que vai acontecer assim, no futuro próximo. É complicado falar em meia dúzia de palavras. Vou tentar deixar eu explicar, tomando a frente do José. Existem 3 mundos abaixo do mundo racional: o astral superior, o astral inferior e o astral etéreo, aqui a matéria. Então, o nosso corpo não existe espírito, o nosso corpo é energia. Espírito são os nossos irmãos, que é o mundo do campo invisível, que eles têm, vamos dizer assim, eles têm o dom de poder vir até a Terra. Eles se apresentam nos centros espíritas como pessoas mortas, parentes, avós, tios, irmãos, filhos, mas é para se dar o respeito a eles, entendeu? Mas não são pessoas mortas, vamos dizer assim, são seres de um campo invisível. Que se identificam. Se identificam como pessoas que se identificam. É normal, e tem pessoas que não têm o raciocínio desenvolvido, mas tem a evidência elétrica e magnética que conseguem chegar a esse campo, entendeu? São os videntes, os médiuns, mas do campo elétrico e magnético. A vidência racional vem com o desenvolvimento do raciocínio. Você vai enxergar seres de energia cósmica, pura, linda e perfeita. Então, seu corpo não tem espírito, seu corpo é formado de energia degenerada. Uma energia racional que se degenerou e se transformou em 2: energia elétrica e energia magnética. Então, é como ele falou, o seu habitante está na glândula pineal, a sua matéria volta para as 7 partes da vida, que é sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, e a natureza te refaz. O habitante é sempre o mesmo, porém, roupa nova, vamos dizer assim, entendeu? Então, os espíritos são os nossos irmãos do mundo superior ao nosso, que é chamado de astral inferior. Entendeu? Mas, no caso, como a natureza me refaz no que, assim, aonde? Roupa nova, Não, porque assim, o campo eletromagnético, as energias que vêm do as energias que vêm do campo eletromagnético, elas vão dar causa à formação do sêmen e do óvulo. E na junção desses dois forma o ser, com a partícula racional dentro, que vai comandar a formação do corpo. Então a glândula pineal é a glândula de potência maior dentro da nossa cabeça. Depois vem a hipófise e depois vem as outras glândulas. A centelha divina foi colocada. Isso, podemos dizer centelha divina, que é a glândula pineal. Que na verdade é uma energia, que é a energia racional na forma de glândula pineal. Bom, é que nós somos um pouco escravos do tempo, né? E nem todos residem em Limeira, tem as pessoas que têm que deslocar para outra cidade, e ainda vai ter umas pizzas e tal, uns refrigerantes, e é isso, né? A conversa pode continuar, e acho que deve, de uma forma oficiosa, né, mestre? E parabéns, porque você foi sabatinado nada mais, nada menos que pelo engenheiro Paulo Tavares, o engenheiro Evandro, o advogado Dr. Rodrigo, por 2 advogados, por 2 engenheiros, né? O doutor também engenheiro, né? Mas é uma professora universitária, então digamos que o
você foi sabatinado por pessoas gabaritadas, capacitadas e altamente evoluídas. Então, quero deixar registrado os nossos agradecimentos e os nossos parabéns pela palestra. E lhe perguntar, né, com a permissão do venerável mestre, se não há outra oportunidade, você nos dá o privilégio de proferir uma outra palestra de um outro assunto similar dentro da cultura racional. A gente... oportunamente a gente vai marcar, então, né? E as pessoas vão começar a ler o livro, aí vão ter perguntas mais, né? Certo? Então, vamos deixar registrado também lá o cinegrafista, a loja, para ficar o registro, né? A loja Orvalho de Hermon 77, da Potência da Grande Loja do Brasil, na cidade de Limeira, que teve essa noite abrilhantada pela presença do José Wilson, do Marcelo, proferindo uma palestra de cultura racional e nossos agradecimentos. Estão todos convidados para umas pizzas com uns refrigerantes, e o mestre poderia deixar umas palavras aí. Então encerramos nossa palestra, né? E, na sequência teremos aí um ágape fraternal, certo? Familiar, né? Onde nós, todos, né, se quiserem, né, se desejarem, se os convidados palestrantes estiverem, né, à disposição para tirar algumas outras dúvidas, certo? E também estão convidados para o nosso ágape, com certeza. Opa. Bom, então é isso, pessoal. Então encerramos aqui. Obrigado a todos pela presença e até a próxima. E para finalizar, o cumprimento extraterreno, que é o cumprimento dos nossos irmãos eternos, habitantes do mundo racional, é salve. A tradução da palavra salve é paz, amor, fraternidade e concórdia universal. Salve a todos. E muito obrigado. Obrigado.